Tem um termo muito usado entre o mundo denominacional, a palavra escatologia. Você já deve ter escutado essa palavra, escatologia. E a escatologia significa a doutrina das coisas que devem acontecer no fim do mundo. É muito usado no mundo denominacional, a escatologia. Então, eles fazem estudos baseados na Bíblia para tentar descobrir o que vai acontecer com a Terra, com o sistema vigente, o que está no mundo hoje. E a Bíblia, a mensagem, melhor dizendo, é pura escatologia. O profeta apenas não usava esse termo, mas ele trouxe para nós a revelação do que vai acontecer com o mundo. E o profeta disse: a Bíblia é um livro que fala de onde você veio, fala para onde você vai, fala quem você é. Não é? Mas não só você, a Bíblia contém... É tão interessante esse livro, irmão, que ele fala... aqui dentro está o registro da minha vida. E, ao mesmo tempo, ela consegue ter aqui dentro o registro da sua vida. E o registro da vida de todos os habitantes do mundo estão registrados aqui. Se não estão registrados, mas pelo menos está contido aqui o que vai acontecer com eles. Mas, mais especificamente, a noiva... está contido aqui dentro os nomes. Todos os nomes estão escritos aqui dentro deste livro. E é tão sobrenatural porque realmente você começa a ver que está. Você começa a ver que esta Bíblia fala de você, fala de mim. Então, falando desses estudos que trata do final o fim do mundo, né? O que deve acontecer com o fim do mundo. Nós aqui temos uma identidade um pouquinho diferente. Deixa eu falar um pouquinho do trabalho que nós fazemos. Talvez vai ajudar algumas pessoas. O trabalho que nós fazemos, ele é um trabalho que realmente lida mais com esse tipo de material. Nós tentamos entrar na parte doutrinária, em relação aos eventos do fim do mundo, como vocês têm acompanhado. Quando nós entramos nesse campo, obviamente... que é um campo de muitas linhas, amém? Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro jeito. Eu nem estou falando das denominações, estou falando mesmo dentro da mensagem. Tem muitas linhas de pensamento, uns pensam que vai ser assim, outros pensam que vai ser daquela maneira. E, no meu caso, eu não sou um pastor, mas eu entro mais na área de ensino. E quando nós entramos na área de ensino, eu estudei Direito 1 ano e meio, para quem não sabe, estudei Direito 1 ano e meio, e tive que parar, mas eu gostava muito. Eu aprendi muitas coisas boas. E dizendo isso, meus amados, o cosmos vigente, o sistema do mundo vigente, ele é uma cópia mal feita do que Deus tem. Tudo que você vê no mundo hoje, tem lá no reino de Deus. Então, às vezes, para você entender o que Deus tem, você tem que dar uma olhada no que existe hoje. E, às vezes, para entender o que existe hoje, tem que dar uma olhada para o que Deus tem, porque isso aqui é uma perversão do que Deus havia instituído desde o Jardim do Éden. Foi Deus que instituiu juízes, tem que ter juiz, tem que ter advogado, tem que ter promotor. Foi Deus que instituiu, não é? Só que o nosso sistema está podre, está corrompido, está sendo controlado por Satanás, como Jesus disse ali em Mateus 4, né? Ou nós vimos ali em Mateus 4. E quando eu lembro que quando eu estudava Direito, ontem eu conversava com o meu irmão Marcos, e me veio à memória algumas dessas coisas, ele citou para mim também, que ele também está na mesma área. E vocês me permitem fazer essa pequena introdução que vai ajudar vocês a entender algumas coisas. E eu lembro que quando eu estudava Direito, dentro do ensino doutrinário, tinha muitas linhas de pensamento. Então, aí tinha os professores, os mestres que defendiam a linha tal. Aí tinha outros que defendiam a linha tal. Não, porque isso tem que ser interpretado assim. Aí outro dizia, não, isso tem que ser interpretado assim. Mas veja... mesmo eles, o sistema do mundo, irmão, ele só funciona porque eles se respeitam. Eles respeitam seus mestres, eles respeitam seus doutores, eles respeitam os seus, como que diz ali, os seus entendidos do assunto, né? Os sábios naqueles assuntos. E quando nós temos um professor, lá no meio do campo de direito, ele traz as linhas para os alunos. Mas ele não quer dizer que você tem que seguir a linha dele. Ele apenas ele falou, olha, existe um pensamento de alguns professores que entendem que deveria ser interpretado assim. Aí tem uma linha que diz que deve ser interpretada assim. Não é? Agora, não cabe a ele dizer e forçar
com que o operador de direito leve aquilo a cabo, mas ele apenas está apresentando uma linha. Ele apenas apresenta uma linha. E é assim que eles produzem conhecimento e inteligência humana, através desses contrastes entre a linha A e a linha B. Se você só tem uma linha de pensamento, você nunca vai crescer no seu conhecimento, porque não tem contraste, não tem oposição ao seu pensamento. Então, mostra que você vai ficar estagnado, você não cresce no conhecimento. Então, aí o profeta cita que dentro do contexto protestante, da religião protestante, tinha duas linhas, sempre houve duas linhas de pensamento, os calvinistas e os arminianos. Um é um extremista por um lado e o outro é extremista para o outro lado, nas interpretações da palavra. E o profeta disse, olha, na verdade, se você pegar os dois e colocar no centro do caminho, aí você achou a maneira certa. Mas tem muita coisa boa do lado de cá e tem muita coisa boa do lado de cá. Cabe ao operador de direito divino, que é o ministro, a trazer aquilo e convergir aquilo numa linha central. Como Isaías disse que haveria um alto caminho, mas no meio do caminho estaria o caminho da santidade. No meio do caminho, nem muito para a esquerda, nem muito para a direita, não é? Então nós vemos, e aí eu vou trazer isso para dentro do nosso ensino. Aconteceu algumas coisas essa semana e isso me fez pensar muito nisso. Que realmente, o que causa muita confusão nas pessoas, que o trabalho que nós fazemos, principalmente com o programa de terça-feira, nós tentamos apresentar as linhas de pensamento. Nós não estamos dizendo para ninguém executar isso e vamos dizer assim, empregar isso. Não é isso. Apenas estamos lançando linhas de pensamento. Tem uma linha de pensamento que eles dizem que é assim. Todo mundo está dizendo que é assim. Mas aqui tem alguns indícios que também pode ser dessa maneira. E aí, se a pessoa for um pouco sábia, ela vai prestar atenção, falou, peraí, mas e se realmente for desse jeito aqui? E se tiver um caminho aqui? E se for um pouco mais para a esquerda? Então, nós vemos isto acontecendo. Tradicionalmente, nós estamos vendo, por exemplo, vamos dar uma olhada no nosso país. O que está acontecendo no nosso país também está acontecendo na esfera religiosa. Vocês sabiam disso? No nosso país, nós estamos vendo antigos marajás que governam esse país, a família, tem famílias aqui nesse país, irmão, como um determinado cidadão aí no estado do Maranhão, que a família dele está lá desde 1800 e tanto, irmão, sugando tudo que tem lá no estado do Maranhão. E é pai, aí vem o filho, aí vem o neto, e é tudo do mesmo jeito, vem sugando, e não sobra nada, não é? E aquilo vem acontecendo. E aí, quando vem a mudança, quando vem alguém para tentar botar a casa em ordem, você acha que eles vão deixar o poder fugir da mão deles? Ninguém vai deixar, porque está vindo tudo para eles, não é? Então, obviamente que isso não vai acontecer. E aí nós temos os mais jovens, que têm uma luz que eles querem a mudança, eles querem trazer benefícios para o país, porque outro pensamento errado que existe entre nós, irmão, é que todo mundo aí fora é do diabo e ninguém quer fazer coisa boa. Tem muita gente que quer fazer coisa boa aí fora. Tem muito político que já tentou fazer o bem, tem muita gente, tem muito juiz que já tentou fazer o bem, mas o sistema não permite. Eles estão amarrados, mas eles tentam fazer o bem. E como dizem, né, uma batata boa dentro de um saco de batata podre, ela vai apodrecer também. Mas eles tentam. E aí nós vemos, e é um quadro perfeito, você pega, tem aí agora, os últimos eventos do país, nós tivemos 2 juízes, um que até se tornou agora aí o ministro da Justiça, que é aqui de Curitiba, e o outro lá do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. Vocês devem estar acompanhando aí, pelo menos lá nas manchetes, lá vocês devem ver algumas dessas coisas. E eles são juízes de primeira instância, e quando esses juízes de primeira instância, que é a instância mais inferior que tem, a mais simples, tenta trazer mudança, os juízes do Supremo, que são os antigãos, lá de trás, o que eles fazem? Um prende, ele vai lá e manda soltar. Eles querem trazer mudança, mas os antigos eles vão lá e mandam soltar. Ele vai lá e prende, o outro vai lá e manda soltar. Vai lá e prende, porque não é conveniente para o sistema que está enriquecendo eles, vocês estão entendendo? Mas eles estão tentando trazer esta mudança. Estão tentando trazer
ajudar o povo, não é? Ajudar o povo. E nós vemos que quando Israel saiu do Egito, eu estou fazendo um paralelo aqui, amém? Uma pequena lição na nossa noite. Quando Israel saiu do Egito, antes de Moisés, que era o profeta, o legislador, o homem que traria a lei de Deus, que traria os preceitos de Deus, antes que ele pudesse trazer as leis de Deus, ele estava tentando tirar o povo para fora para entregar para eles a lei de Deus que eles nem tinham. Nem existia Bíblia naquela época. Moisés foi quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, depois que ele tirou o povo do Egito. E quando ele estava tirando o povo do Egito, aquelas pessoas que estavam no Egito, influenciados por aquele sistema nos quais eles haviam vivido por tanto tempo, as suas interpretações, as suas ideias, eram muito influenciadas por aquilo que eles viveram entre os egípcios. Era só o que eles conheciam. E aí, quando Moisés estava tentando trazer para eles a lei real de Deus, os preceitos de Deus, o que aquilo causou? Aquilo causou com que houvesse um choque, um conflito frontal entre aquelas duas forças. E o que Deus fez? Deus falou assim, olha, vocês não vão entrar na Terra Prometida enquanto não morrer o último desses dinossauros aí, não é? Que vem com esses pensamentos, esses líderes, vai ter que morrer todo mundo. Porque com esse pensamento, não tem como, Jesus disse, não tem como colocar remendo novo em roupa velha. Porque você já experimentou fazer isso, irmão? Rasga mais a roupa velha, é pior, não faça isso. Ele disse, não coloque vinhos novos em odres velhos, porque o vinho novo ele fermenta e o couro seco vai ceder, ele vai explodir, não vai funcionar. Então Deus disse, não adianta tentar fazer isso. O que Moisés estava tentando fazer é botar um remendo. Isso se chama reforma. Os reformadores tentaram fazer isso. Olha a confusão que virou. Deus falou, eu não vou fazer reforma, eu vou restaurar aquilo que era antes de apodrecer. Amém? Então, o que Deus está fazendo para nós é trazer um sistema que Deus já tinha intencionado fazê-lo desde antes da fundação do mundo, que o mundo nunca teve esse sistema, não é? E é nesse sistema que eu quero dar uma olhada, um sistema de justiça. Olha que coisa maravilhosa, você não quer justiça, irmão? O que os humanos na Terra mais querem é ver justiça. Mesmo os pecadores, os ímpios, falam, é injusto, é muito roubo. Veja o governador do nosso estado, Paraná, que vergonha. Que vergonha. Não tem, você vê que essas pessoas, irmão, eles perderam completamente a influência cristã, eles não têm um pingo de temor de Deus. Eles não se interessam se o bebê vai morrer por falta de hospital, se as pessoas vão morrer por falta de atendimento médico, eles não se interessam se tem emprego, se não tem emprego, eles vão tirar tudo o que eles podem. Mostra que isso é de Satanás, isso não vem de Deus. E não é só daqui não, do estado do Paraná, não é? Um grande estado. E outra, um estado, irmão, que diferente dos estados pobres do Brasil, um estado que foi inundado pelas igrejas evangélicas, com pessoas cultas, com pessoas inteligentes, assim como lá também. O Nordeste é menos porque lá o poder católico é muito maior. Eu tive lá, é muito mais forte do que aqui. Aqui a coisa infestou aqui com as igrejas evangélicas. Mas isso mudou alguma coisa? Não mudou nada. Como eu vi um irmão de lá dizer para mim, falou assim, o sul do país, ele tá enfadado de tanta doutrina que tem, até mesmo na mensagem, ele disse. Aqui tem demais, não é? Aqui no sul do Brasil. E lá tem menos. Mas mesmo assim, tanto aqui quanto lá, é a mesma podridão, é a mesma corrupção. Não mudou nada. E você olha agora o ex-presidente do Brasil, vocês viram o tamanho? Mostra onde é que está o temor de Deus nessas pessoas. Onde é que está para serem comedidos? Porque se é para ser desonesto, mas que tem um pouco de temor de Deus, para pelo menos pensar nas pessoas. Nós vivemos num país onde ninguém pensa em ninguém. As pessoas não se preocupam com as outras. Ninguém está nem aí para o próximo. Eles não estão interessados no bem-estar do próximo. Eles não estão, assim, pensando nos outros, nos demais. Agora, no sistema de Deus, irmão, como nós vimos aqui no programa passado, Jesus disse, ama teu próximo como amas-te a ti mesmo. Sabe o que isso significa? Tudo que você pensa para você, você tem que pensar pelo teu próximo. Tudo que você pensa de bem para você, para a sua família, você deveria pensar para a família do próximo também.
Esse é o sistema de Deus. Isso foi o que o Mestre Jesus disse para nós. Esse é o sistema que estará aqui no período do milênio, que está vindo para nós, não é?